A gente está aqui hoje com um cara que é um dos poucos que teve a oportunidade de estar na Copa do Mundo, cobrindo a Copa do Mundo como jornalista na Rede Globo. Ele hoje atua como consultor, treinador e mentor, especialista em comunicação. Vamos ver um pouquinho o que esse cara faz? Olha aí. Bom, a partir de segunda-feira no Globo Esporte a gente vai exibir a série Primeiros. Foi com jornalistas, convidados de todo o Brasil. Guga falou de grandes momentos, lembrou também das frutas. Com um golaço e com muita festa, a Copa do Mundo. Os sul-africanos esperaram muito. E agora com vocês, Edmilson Ortiz. E aí, meu jovem, obrigado pelo convite, cara. Sucesso no canal aí. Muito obrigado, muito obrigado. Você é capaz de fazer muita gente querer vir para assinar. Aliás, já se inscreve aí, né? É isso. Se inscreve logo, né? Exato. Você vai ver que vale a pena. Primeira pergunta de hoje. Qual é o prato do dia e qual o significado desse prato para ti? Por que tu escolheu ele? A minha mulher mandou fazer esse prato, tá? Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada, acabou, tá tudo certo. A história desse prato é bem simples. A gente foi a um evento do Leandro Grangeiro, cirurgião plástico, amigo nosso, e eu fui comer um risoto. Quando eu comi o risoto, eu vi que não era risoto. Eu disse, o que é isso? Parece um arroz, mas não é. Desculpe a minha ignorância, mas eu não conhecia essa massinha chamada risone. Risone. E aí... Também não conheço. Então, eu adaptei... Hoje. Que bom, porque eu achei que era só eu que não conhecia. Adaptei a minha receita tradicional de carreteiro, tirei o arroz e botei o risone. Sabe quantas vezes eu já fiz isso? Será a primeira. Perfeito, perfeito. Então, com vocês, a primeira vez que Edmilson Ortiz vai fazer um risone, especialmente para nós, hein? Bora lá então. Começar a trabalhar já? Começar. Então Quer que eu faça alguma coisa ou só fico te olhando e fazendo perguntas? Só não me atrapalha. Então tá bom, então tá combinado. Só não posso atrapalhar. É isso aí, vou ficar no cantinho. Tem carne aqui para 5 risone. Né? Isso, eu não sabia, né, cara, não, exatamente o que tu ia fazer. Eu também não sei, eu vou de olho aqui, tá? E assim, ó, na dúvida a gente faz o seguinte, faz o primeiro, se não der certo, vai fazendo o outro. Como tem para 5? Exatamente. Já faz Vamos 5. fazer o seguinte, Rodrigo, um potinho pra gente colocar essa carne que eu vou picando. Perfeito. E já vai ajudando. Vamos pegar aqui. Cara, deixa eu te entrevistar antes de tu começar a me entrevistar. Como é que veio essa ideia de fazer esse canal? Cara, essa ideia surgiu de várias coisas na minha vida. A primeira delas é o seguinte, eu adoro assistir canal de culinária. Entendi. Adoro, eu sou muito fã, muito fã. Eu assisto quase tudo, de churrasco, de massa, boa, de doce. Essa faca é o seguinte, cara, essa faca é da Gourmet Acessórios. Top. Tem vários tipos de faca, fantástico. Você que tá aí, vale a pena visitar, vale a pena entrar na rede social e encomendar os kits da Gourmet Acessórios. Não é só a faca, olha só. Olha essa chaira italiana. A delícia dela para poder deixar sempre o fio da faca. Oval, ela é diferente. Ela é oval, ela é diferente. E tem um tamanho bom também. E muito suave para trabalhar. Eu te interrompi, você estava falando que vê muitos programas de culinária e pensou, isso, por que eu vou fazer um deles? Né? Aí o que acontece? Rodrigão não é fera de cozinha, mas adora estar na cozinha. Acho terapêutico. Terapêutico. Assisto os programas de culinária, vou lá, tento replicar aquela receita, vou brincando. Meu filho foi se apaixonando também. E com isso, eu fui criando esse desejo de um dia fazer um canal de culinária. Legal. Só que nosso canal de culinária é diferente, fala de líder. E aí é que veio a sacada, veio a brincadeira. Por quê? Agora que eu tô mais velhinho, vem aquela necessidade de transição de carreira, preparação para aposentadoria, um monte de detalhes e de realização pessoal também. Resolvi fazer um podcast para líder. Ano passado. Falando com a minha esposa, Fernanda, que também vai estar aqui, vai ser uma das nossas entrevistadas. Resolvi fazer um podcast. Aí pensei, por que não fazer um podcast na cozinha? Por que não entrevistar o líder na cozinha? Momento descontraído, momento gostoso, leve, né? Fazendo o líder trabalhar para eu poder comer uma comida boa. Essa aí é bom, essa ideia é boa, né? É verdade. E foi aí que surgiu a ideia do canal. Deixa eu te dizer um negócio, cara. Isso é muito legal, parabéns, porque esse tipo de ambiente que a gente está conversando e cozinhando, as pessoas naturalmente elas se desarmam, sabe? Você esquece que tem câmera e a conversa fica mais fluida, mais natural, mais franca. Isso é muito bacana. Então, tenho certeza que esse canal vai ser um sucesso. E logo, logo eu vou lembrar que eu participei de um dos primeiros episódios de um super canal. Parabéns, velho. E eu quero aqui dizer para vocês um segredo. Aqui eu não estou convidando só um baita líder, um baita profissional. Também estou convidando um amigo. Edmilson Ortiz é um cara fantástico.
num coração gigante, e agora eu vou ver se ele sabe cozinhar. Seguinte, vamos tomar um vinho enquanto cozinha? Por que não? Porque Bora. ninguém sabe que a gente está gravando de manhã, né? Não, né? Não. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Ô, Rodrigo, vamos valorizar esse time aí, né, cara? Pô, temos 2 grandes profissionais aqui nos bastidores, né? Isso é verdade. Nosso grande Rogério e Pablo, responsável pela qualidade do nosso trabalho, que é fantástica. Pablo no vídeo. O Rogério aqui na foto, nos cliques, e o Pablo no vídeo. Vou esperar você pra gente brindar. Sabe que aqui tem cerveja, Cerveja. que não vai ser pra gente beber. Esse é um dos segredinhos do Risone. Saúde, irmão. Sucesso. Saúde. Mais uma pra foto agora? É muito paparazzi, gente. É muito paparazzi. Pablo que edite depois, né? O Pablo edita. O Pablo se vira. Como é que tá o nosso processo aí? Deixa eu te perguntar, quantos quilos de filé você trouxe? Peguei uma peça. Uma peça inteira. Uma peça. Já vamos separar pra fazer no fim de semana com as mulheres. Eu ia dizer agora, não precisa cortar tudo, depois eu levo e aproveito, não tem problema. Aqui estamos em casa. Maravilha. Edmilson, quero perguntar uma coisa para ti, que provavelmente é a dúvida de muita gente. Muitos profissionais saem do mercado de trabalho, de grandes empresas, e montam um negócio e vão para tentar até carreiras como a tua, que é uma carreira solo. Certo. É um profissional que presta serviço, que presta consultoria, que faz treinamento, e tu acaba sendo todas as áreas da empresa. É. Qual é a maior dificuldade? Como foi para ti esse processo de sair de uma grande empresa, de uma grande rede, que tinhas um suporte, para fazer isso sozinho e ir atrás do teu sonho? Não foi muito planejado, foi acontecendo ao natural. Eu sabia só que eu estava cansado do que eu fazia, estava na hora de sair. Na época ainda era RBS TV, não era NSC, a afiliada Globo aqui em Santa Catarina. E uma empresa que não fazia acordo, né? Acordo para sair. Eu tinha 21 anos de casa, também não podia simplesmente sair do nada. Aí eu aproveitei a época que mudou de RBS TV para NSC, já havia uma necessidade de redução de folha de pagamento deles. Eu já estava, provavelmente eu seria demitido por causa de ser muito antigo, ter um salário maior do que a média ali. Mas, na dúvida, eu me antecipei, mencionei que eu estava a fim de sair e consegui sair. Quando eu saí, o meu diretor na época, que é um grande amigo, Eurico Meira, ele perguntou assim, cara, tem certeza? Eu tenho. O que tu vai fazer? Não faço ideia. Mas vou sair vou sair com uma grana aí de rescisão que dá tempo de pensar. E no dia seguinte, eu fui para uma imobiliária de um amigo meu. Quer que eu tire um pouco dessa carne? Eu acho que a gente já pode botar no patinho aqui. No dia seguinte, eu já fui para uma imobiliária de um amigo meu, porque pensei, enquanto eu decido, vou trabalhar, vou ficar parado. E fui trabalhar com imóveis. E foi uma experiência bacana. O que? Faça aqui. Aí, nessa experiência... Aqui é tudo prático, galera. É tudo prático. Nessa experiência ali, eu primeiro comecei a contar uma história para mim mesmo, sabe, Rodrigo? Pensei, não, olha só, sempre eu como jornalista, sempre contei histórias de gente, especialmente no esporte. Agora, como no imóvel, no mercado de imóveis, eu vou participar da história de vida das pessoas, vendendo imóveis e tal. É verdade. Até hoje, nas horas vagas, como eu cresci, surgem alguns negócios, eu faço. Só que não estava realizado com aquilo. Então, aos poucos foram acontecendo outras coisas. Eu passei pela direção de marketing de uma indústria de cosméticos, mas eu nunca planejei trabalhar com o que eu trabalho hoje, treinamentos de liderança, de comunicação, de oratória, não foi um plano. Uns 2 anos depois que eu havia saído da TV, eu assumi uma empresa da família que já tem 25 anos, que se chama Prevenir Saúde Integral. Nós somos distribuidores de uma marca japonesa de suplementos de saúde, uma marca top. Desde que eu saí da TV, meus pais perguntavam, quer assumir a empresa? Eu ajudei a fundar a empresa, sempre tive envolvimento leve, mas eu não sentia vontade na época de assumir. Depois de ter passado por essa direção de marketing de uma empresa que me decepcionou muito, e por que me decepcionou e por que vale mencionar isso? Pelos valores do líder, do jeito que ele tratava as pessoas. E isso me afrontava demais, eu nunca tinha vivido isso antes. Eu vinha de uma empresa grande, com muita gente, lá na TV, quando eu fui gestor, eu coordenava uma equipe com quase 50 pessoas, repórteres, produtores, chefes de reportagem. E como toda empresa grande tem seus problemas, mas tinha uma cultura de cuidado com as pessoas. A RBS TV na época, né? Hoje eu não sei como é que é, espero que ainda tenha. Então aquilo me afrontou. O jeito que ele
um episódio específico, do jeito que ele tratou uma liderança da empresa, eu pedi demissão. E aí eu assumi a empresa da família, que eu tenho até hoje. Naquele processo, eu tenho uma irmã que trabalha com constelações familiares, é uma referência nesse assunto no Brasil. Qual o nome dela? Sheila Ortiz. Sheila Ortiz. Referência Procura mesmo. aí, galera, hein? Ela é Sheila incrível. Ortiz, constelação familiar. Já formou vários consteladores no país. Ela já foi entrevistada pelo Fantástico. Já vamos chamar ela no programa. Vale. E a minha outra irmã, treinadora de líderes. E especialmente a Sheila, que no começo era minha sócia aqui na Prevenir, ela tinha um outro CNPJ, mas a gente compartilhava o ambiente. Ela fazia os grupos de constelação e às vezes acontecia de vir uma demanda. Olha, um casal que está precisando se entender, eles estão num processo de cura, mas na prática não estão se entendendo. Mano, tu ajuda? Ajudo. E nessa época, quando eu saí da TV, ao mesmo tempo eu passei por um divórcio. Então a minha cabeça ficou maluca, assim, eu me vi perdido, porque tudo mudou de uma hora para outra. Acho que tá bom. Tá bom? Vamos pegar aquela panela menorzinha, pra já colocando essa. Deixa eu tirar essa daqui pra onde eu Então pensa o seguinte, aquilo que era muito consolidado para mim, meu trabalho, meu casamento, tudo mudou. De repente, eu não tinha mais convicção de nada. E aí me vi perdido. E nessa, o que eu fiz? Eu sempre conto essa história mais ou menos desse jeito. Comecei a estudar aquilo que nós, homens, raramente paramos para estudar. Que é estudar a si mesmo, me interessar mais por mim. Por que eu tô passando por isso? O que eu fiz de certo ou de errado? O que eu quero da minha vida? E para fazer isso, eu comecei a fazer várias formações. Eu comecei a estudar as constelações familiares, fiz pós-graduação, psicologia positiva, neurociências, mindfulness, fiz formações de mentoring, coaching, um monte de coisa. E quando eu fiz um curso de comunicação não violenta, eu comecei a consolidar todas as outras formações num assunto que fazia sentido para mim. Me harmonizei novamente com a tal da comunicação, só que numa outra esfera. Agora pensando a comunicação não só profissional, de desempenho, de vídeo, de falar em público, mas a comunicação como a ferramenta que ela realmente importa, que é a maior ferramenta da história da humanidade, que conecta as pessoas, que nutre bons relacionamentos. Tá de olho aqui, tá fazendo certo? Tô espiando. Teu método é outro? Garantindo aqui, né, galera? Pra aprender. Eu tô vendo, piadinha. tem um olhar de julgamento aí, cara, parece que... Não, mas não é julgamento. É aprendizado, é diferente. Aqui, é curioso, cara, você fazer um negócio e falar ao mesmo tempo, né? Isso aqui sabe o que é, cara? É o hábito de ficar olhando os vídeos da culinária, né? A gente vai olhando e vai prestando atenção no detalhe, entendendo. Daqui a pouco ele vai incorporar aqueles chefes lá dos programas que xingam o cara. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá uma merda. Tem rato embaixo da mesa. Tem um que chega com a marreta, tu já viu? Tem um que chega com a marreta e quebra tudo. Deu medo esse olhar aí, cara. Mas vamos lá. Então, quando eu fiz a tal da comunicação não violenta, cara, eu passei a entender a comunicação de outra forma. E coloquei debaixo do guarda-chuva da comunicação tudo que eu estava estudando. Bacana. E aí comecei a entrar nesse mundo aos poucos, por demanda. De repente, a minha outra irmã, que trabalha com líderes, me pediu ajuda por conta de uma empresa que tinha uma dificuldade de entendimento dos sócios. Aí eu vi que a minha ajuda foi muito efetiva. Eu disse, nossa, então, esse negócio que me encanta, me sinto realizado e consigo mudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas de verdade. E aos poucos fui fazendo o que eu faço hoje, né? Hoje tem a Confraria da Comunicação que você fez. Confraria... Tive o prazer de participar da confraria. Eu e o Pablo tá aqui com a gente. Fez também, Rogério? O Rogério também. O Rogério fez a primeira turma. Pablo. Primeira turma? Primeira turma o Rogério fez. Fantástico, galera. Recomendem. Confraria da Comunicação de Edmilson Ortiz. Que é muito mais do que um programa de comunicação oratória. É um programa de autoconhecimento, pra gente olhar para a própria história. Né, cara? Eu percebi muito ali que tem muita mensagem por trás do curso, né? Exato. Que é o que eu acredito. Hoje eu acredito exatamente nisso. Que a gente precisa ter mais generosidade com a própria história. E assim, vários outros conceitos que eu acredito, a gente vai colocando dentro no tempero da confraria, né? Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa, cara. O que tu trouxe, que tu percebeu assim, de valor humano do mundo corporativo que tu vivia para esse teu individual, do teu trabalho direto com o público? Muito tem a ver com o meu jeito de ser, que vem de família. Cara, eu lembro, meu pai foi gerente de Banco do Brasil por muitos anos. E ele teve muitas conquistas de carreira por conta de saber construir relacionamentos saudáveis, de confiança. A equipe dele confiar nele, sempre foi um líder muito respaldado, muito elogiado. Esse exemplo eu tenho de casa, assim. Minha mãe também como professora.
hoje ela é naturopata, mas são pessoas que sempre tiveram essa facilidade, esse cuidado. Na empresa que eu trabalhava, e nas que eu trabalhei anteriormente, desde o começo da minha carreira no jornal A Razão em Santa Maria, me marcaram muito os meus melhores líderes. E são inspirações muito relevantes. Eu lembro, por exemplo, de um diálogo para ilustrar. Quando eu estava na gestão aqui, como coordenador de produção e reportagem da TV, a gente abraçou um projeto novo e eu pensei, caramba, com a equipe que eu tenho, isso aí tá complicado, já tinha muita coisa. Eu só pensando enquanto ele me passava a demanda, o diretor, que era o Eurico na época, e eu pensando, como é que eu vou... Já tentando pensar na minha cabeça quem que eu ia trazer para o projeto, qual seria a equipe que eu ia montar para isso. E aí quando ele acabou de falar do projeto, ele, o que você acha? Eu disse, pô, eu acho bacana, mas não sei se a gente tem braço. Ele, não, então, a próxima pergunta é, do que nós vamos abrir mão para tocar esse projeto? Porque cada sim que a gente dá tem um não envolvido. Exatamente. E aí foi uma grande lição para mim, porque o que eu percebi, embora tivesse um foco em performance, né, em resultado, também havia um cuidado com as pessoas, de não sobrecarregar, de fazer escolhas que fizessem com que a gente tivesse uma evolução saudável dos projetos. Então, ainda mais num trabalho que envolve criatividade, envolve o desempenho pessoal de cada um, que tem que estar bem para comunicar, para elaborar um projeto, para criar. Se a gente não cuidar das pessoas do jeito certo, a performance não acontece, o resultado não acontece sob pressão demais. Então, na natureza do nosso trabalho, claro, não é todo lugar que é assim. Por isso que eu digo, os bons líderes servem de exemplo. Tem um colega meu que ficou anos na Globo que desistiu por burnout. E outros tantos colegas na Globo não têm essa situação porque têm líderes adequados. Diferente do que o pessoal pensa, a pressão é grande por trás das telas, né? A pressão é grande. A pressão é natural. Imagina você estar ao vivo, você vai entrar... Tem uma pressão natural. Então, se você não tiver uma liderança que consiga compensar de alguma forma, ter atenção pro funcionário, eu como gestor, eu lembro que eu tentava saber até o ciclo menstrual das minhas repórteres. Sabe por quê? Porque na minha equipe, na época, tinha algumas que quando estavam em TPM, eu não podia dar pauta fofinha. Ela não tinha paciência, ela queria fazer uma cobertura policial. Tô dando um exemplo assim, mas é exatamente isso. Não, me dá a pauta, ela praticamente uma pauta por humor. É, exato. Por humor. Então, mas estar próximo da equipe fazia eu perceber essas coisas, né? Vou botar a cebola aqui. E aí, eu vejo que muitos líderes têm uma preocupação, né? Quer que eu ligue já? Não, ainda não. Ainda não? Botar um alhozinho também. E se eu ficar próximo demais da minha equipe, vão confundir amizade. É questão de postura, não de proximidade, né? Você tem uma relação próxima com os seus colaboradores, sabendo delimitar os papéis, você tem um aliado. Você não tem... Corre o risco de alguém confundir e achar que pode... porque é teu amigo, vai ter privilégios. Sempre corre esse risco. Mas eu prefiro correr esse risco do que o risco de não ter uma clareza, transparência, uma relação de confiança mais próxima com a minha equipe, né? Então essa era a minha postura como coordenador. E aí quando eu saio, eu vou para uma empresa que tem eu e uma colaboradora, que é a Prevenir, eu me senti sozinho, isolado, sem ter com quem compartilhar. Hoje, eu tenho com quem compartilhar. Gera um vazio? Um vazio enorme. E foi isso que me levou pro associativismo. Porque eu pensei, caramba, quem tem desafios parecidos com os meus, que vai poder me dar uma luz, que vai poder me ouvir, que eu vou poder aprender? Onde é que estão essas pessoas? Para minha sorte, na época, tinha alguns amigos que já tinham empresas e me convidaram para participar do núcleo jovem da CDL de São José. Isso faz, uns 8, 9 anos. E ali eu encontrei um ambiente que me ajudou. Hoje, na empresa, eu tenho com quem trocar, porque minha funcionária na época era iniciante, hoje ela faz a gestão da minha empresa. Então, não estou mais sozinho, mesmo na empresa. Mas estar no associativismo até hoje, para mim, é um grande recurso, porque a gente percebe como as pessoas enfrentam as suas questões. E às vezes aquilo que vem na minha cabeça, que eu penso, será que é só comigo? Eu vejo que não. Exemplo, às vezes uma decisão parece muito lógica, pelos números, você coloca na balança as possíveis consequências e parece que a decisão está clara. Só que você tem uma sensação de que não é para ser. Então, será que eu estou errado em colocar a minha intuição numa decisão? E aí quando começa a ver grandes líderes, grandes empresários fazem o mesmo, dá uma tranquilidade. O universo, ele sempre nos dá sinais, né, cara? Eu gosto muito dessa parte humana e sou muito apaixonado pela parte espiritual, energética, vibracional. Cada um na sua ideologia, mas eu acho que sempre existe essa força maior.
E uma força maior que eu trago muito para mim, e tento ouvir bastante, é o meu eu mesmo. Exato. É aquela minha energia que sente que aquele caminho, aquela escolha, ela não é ideal. Eu sempre tento ouvir esse friozinho na barriga também, cara. Eu acho primordial pra gente, sabe? Exatamente esse é o ponto. E a gente hoje vive num mundo em que a impressão que dá é que a gente tem que ter opinião para tudo o tempo todo. As pessoas estão sequestradas, né, nesse jogo de atenção, não pensam mais por si próprias, estão sempre repercutindo a opinião de um grande influenciador, enfim, a gente não para silenciar e tentar entender o que de fato a gente pensa, o que é da gente, o que é autoral, o que vem da nossa autenticidade e o que é contaminação. Esse ruído digital está fazendo a gente se afastar de si mesmos. As pessoas estão tentando se aproximar de resultados, se aproximar de performance, de uma imagem em rede social, e buscando se aproximar de tudo isso, estão se afastando de si mesmos. E esse é o desafio, e esse é um ponto que eu faço questão de trabalhar muito fortemente na confraria, que é o seguinte: a gente tem que aprender a silenciar, fazer as pazes com o silêncio. Mais um golinho antes de seguir para a próxima etapa, que eu nem sei qual vai ser. Isso exige autoliderança, né? E como é que uma pessoa organiza essa cozinha mental para ter essa autoliderança, para organizar esse mundo? Vamos pegar uma colherzinha de silicone? Já. Como se organizar, ter autoliderança? É algo que eu sempre estou buscando, né? Não sei se eu me considero alguém que tem isso com muita facilidade, mas o primeiro ponto é a gente se colocar na agenda. Porque, via de regra, a gente preenche a agenda com compromissos, com falar com outras pessoas, reuniões e tudo mais, mas que momento que eu paro só para ficar comigo, para me ouvir, para observar meus pensamentos? Para mim, a meditação, ela se tornou algo necessário, não é bonitinho, não é aquela vibe de gratiluz, é uma ferramenta de higiene mental. E esse é o ponto fundamental, que permite a gente se organizar, respirar e clarear a mente. A água agitada a gente não vê nada, né? Quando a água está paradinha, aquilo fica claro. E a nossa mente é igual. Esse é um desafio que a gente tem. E se não colocar na agenda como um compromisso, não rola. A gente é engolido pelas tarefas. Não sei se para você, mas para mim é assim. Eu também sou assim. Vamos ligar esse foguinho aqui. Eu, Rodrigo, geralmente coloco o alho picadinho, mas eu vi que você tinha aqui o alho em pasta já. Eu sou da praticidade. O gosto não muda e vai facilitar. O que temos aqui? Um azeitinho de oliva? Pode ser. Geralmente... manteiga, tem a manteiga. Geralmente eu coloco manteiga para dar um gostinho, mas tem a carne depois para fritar, a gente bota a manteiguinha. Fechou. Nem preparei a manteiga para ti, vou preparar. Vamos separar nossa manteiguinha. Vou falar um negócio que veio na minha cabeça aqui, Rodrigo. Posso? Pode. Eu vejo pelos meus projetos. Quando a gente começa um projeto novo, às vezes os amigos, as pessoas próximas vão lá, aplaudem, elogiam, mas não compartilham, esquecem. Então deixa eu pedir para a audiência aí que está acompanhando o canal, poxa, se você já teve contato com o canal, compartilha, indica para os amigos, vamos fazer crescer esse projeto tão bacana. E muito bom estar nesse ambiente aqui do Max, cara. Eu passei muitas... Aqui é uma delícia, né? Nossa, eu vim muitas vezes aqui fazer cursos com colegas de TV, com meu pai, com o meu cunhado. É um ambiente assim muito bacana. Vou deixar preparado aqui para ti. Acho que eu já vou tirar essa tábua aqui para não te atrapalhar. Vou colocar aqui do ladinho. Que aqui não é só perguntar não, gente. Aqui tem que trabalhar também. Eu tenho que limpar, deixar o convidado à vontade. Eu recebi essa semana de um primo meu uma imagem, ele colocando cerveja no carreteiro. Por isso que essa cerveja está aqui, depois a gente coloca para finalizar. Isso é uma coisa que meu pai fazia e meus primos todos aprenderam com ele, eu faço isso sempre. Deve ficar bom. Traz um gostinho diferente da cevada. Eu particularmente gosto dela geladinha, mas assim deve ficar bom também. Exato. Falando do compartilhamento ali que tu tocou, realmente é difícil. A gente vê vários contatos, vários relacionamentos e o pessoal não engaja, né? Mas eu acho que isso é um pouco daquilo que você falou, assim, hoje em dia é muita informação. Muita gente pedindo curtida, muita gente pedindo seguidores. Isso, de certa forma, atrapalha.
né? E às vezes nem por mal, a pessoa não lembra, né? Ela assiste Sim. e tal. Então a gente tem que lembrar as pessoas, né? Por isso que eu tô falando, vai lá e comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Ativa o sininho, né? Vou pegar um paninho aqui pra segurar a borda. Até porque assim, galera, o canal é novo, precisa de seguidor, precisa de inscrito. Vai lá, compartilha, inscreve. Esse é um projeto que eu tenho Isso também, ajuda. Rodrigo. Eu vou falar em voz alta para eu me comprometer. Eu preciso organizar meu YouTube e começar a produzir. No meu caso, no meu trabalho de treinamento de comunicação oratória, qual é a grande vantagem? Você consegue entregar um conteúdo um pouco mais profundo no YouTube do que nas redes sociais em geral. Uhum. E também o público é mais qualificado. Alguém que acompanha um vídeo maior... Quer trocar de já câmera é, pra ficar mais perto ali? Ficar mais já confortável? já é mais o teu público, né? Aham. Então preciso dar atenção para isso. Nós temos uma idade parecida, né? Então o digital, por mais que a gente consiga lidar e tal, a gente tem alguns vícios de comportamento de uma era um pouco mais offline, né? Então, Verdade. Então parece que, pô, para fazer um canal, editar, pensar nos detalhes de algoritmo, parece que é um grande trabalho. Mas se a gente começa a fazer, não é. Não, eu confesso que quando comecei isso, vai entrando ali, vai tendo as etapas, e eu olhei, pô, tem mais isso, tem mais isso, tem mais isso. E aí tu vai entendendo o processo aos poucos e se familiarizando, né? Só que realmente, pra gente que ainda teve uma escola lá atrás um pouco diferente, isso de começo é complexo. sonoro. Mas é legal, né? É bacana. É gostoso, cara. Eu gosto, cara. Eu faço isso por prazer mesmo, assim. É uma realização, sabe? Pegar uma faquinha pra dar uma cortada. você quer, faquinha? Um cortezinho. E uma colher, pode ser, né? Qualquer coisa. Manteiguinha tem seu valor. Não. Ah, pegadinha, galera, pegadinha. E agora, como é que tu define a tua missão de vida hoje? Edmilson Ortiz, dentro do que se propõe profissionalmente e na vida pessoal, qual a missão? Esse assunto eu gosto de missão de vida, porque as pessoas querem escolher como se surgisse do nada um dia, sei lá, uma chuva de fogos de artifício, um arco-íris e tu, encontrei minha missão. Eu acho que a gente vai descobrindo no processo. Tem sinais, né? Vem as demandas, vem as inspirações, vem os contatos, vem as pessoas, e tu vai vendo em que sentido você de fato consegue causar um impacto positivo na vida das pessoas. Para mim, embora as pessoas geralmente procurem meu trabalho pensando em performance, quero me comunicar melhor em público, quero falar melhor em vídeo, quero ser um líder que conecta mais a minha equipe, né? Que geralmente as pessoas procuram para falar bem. E para mim a grande missão é fazer as pessoas se ouvirem umas às outras, é construir relacionamentos mais saudáveis, a comunicação como ferramenta para isso. Claro que uma coisa não está desconectada da outra, mas para mim não faz nenhum sentido eu preparar você para ser um palestrante para uma multidão se você não sabe falar com a sua esposa. Perfeito. Então essa é a dinâmica. Eu quero que a comunicação ela seja vista sim como essa ferramenta de desempenho, de você fazer mais dinheiro, porque vai ser percebido como autoridade no que faz, vai gerar confiança. A comunicação sim serve para isso, mas precisa ser olhada também como uma comunicação que qualifica os nossos relacionamentos com quem nós mais amamos, que é onde a gente mais falha. E eu vejo pela minha história. Eu, na época de mais performance de comunicação, ao vivo na TV, falando para Globo, fazendo palestras eu era chamado para dar palestras pela RBS TV, pela Globo Universidade, e não tinha a qualidade de amizades que eu tenho hoje. Claro, tenho amigos que eu trago desde aquela época, mas hoje o nível de amizades, o tipo de conversa que eu tenho com os meus amigos, a clareza no relacionamento, de falar sobre tudo, de não deixar nada debaixo do tapete, isso eu não tinha. O humano acima de qualquer persona, né? Exatamente, autenticidade. E eu gosto muito da definição da Brené Brown sobre autenticidade. Autenticidade Ela é fantástica, né? É fantástica. Tu vai precisar de água aqui, né? Vou. É igual o macarrão, água fria e vai esquentando, bota depois que tá fervida. Dá pra gente esquentar a água, vai ficar melhor. Quer que esquente? Uhum. Como é a tua primeira vez, é a minha também. Nós estamos tendo a primeira vez juntos. Isso é estranho, mas é eu verdade. já fiz o risole de outra forma, mas não com essa perspectiva de imitar um carreteiro. Cadê aquele acendedor que o Max deixou aqui? Para essa boca aqui. Quer acender esse aqui? É. Esse aqui ele me deu uma dica, cara. Como essa do meio não tá funcionando,
Eu seguro aqui e giro um outro, assim. Daí ele disse que funciona. Nossa! Ó, Ó, mágica. é dica dos Vamos universitários. botar ela no fogo baixo. Aí. Apesar de não ser ao vivo, pessoal, tem esses detalhes. A gente tem que ir se adaptando. Tem que ajustar. Deixa eu só derreter primeiro. Cara, esse cheirinho tá bom, hein? É. Eu não sei se Tá eu coloquei gostoso. pouca carne, mas qualquer coisa a gente A faz gente um, come um pede um pouquinho, iFood, né? né? Come um pouquinho, come um pouquinho. É que esse horário também, né? Eu não sei que hora você tá assistindo, mas aqui são 10h34. Eu gosto de cozinhar, mas eu tenho um defeito, cara. Eu faço no olhômetro. Eu não sou muito de medir. Cara, Tirando sabe- assim o básico, a quantas xícaras de risoto, Sabe que eu quem também- sabe, o resto... Eu olho as receitas, mas eu não sigo exatamente aquelas... Eu vou botando. Porque essa que é a graça, senão é só um método. É, Tu quer improvisar, mexer e tal. dá o teu estilo, né? Eu lembro que uma vez, quando meu filho era menor, eu tenho 2 filhos, o Vitor tem 22 e o Léo tem 17. E aí a gente em casa, com fome, eu abri umas latas de atum, cebola, alho e tal, e fiz um risoto improvisado lá. Pô, ficou bom pra caramba, botei vinho. Tinha uma amiguinha deles lá. Ela comeu e falou assim, tio Ed, me passa a receita que ela passava pra minha mãe. Me deu, olhei pra ela e falei, não tenho nem ideia como é que eu fiz isso. Deixa Cara, eu pensar. Vou te falar, tu sabe que até hoje minha esposa me cobra um peixe que eu fiz lá na casa de praia da minha mãe, na Pinheira, que eu sequer sei que peixe era. Eu não lembro. Eu não sei receita, não sei que peixe era. E eu vou fazendo, cara. Às vezes eu pego a geladeira, o que tem na geladeira, faço alguma coisa e, pô, aquilo ficou maravilhoso, faz de novo. Nem sei. Não tem como. Essa que é a parte boa. Qual é a boca essa aqui? Essa aqui? Esse aqui. Vamos Isso. ligar, então. Oi, Edmilson. A diferença é que pro arroz é que não tem que fritar. Não? Só vou misturar uma manteiguinha e já colocar. Cara, ele é igual arroz mesmo. É, parece arroz. Me surpreendeu demais quando eu comi a primeira vez. Muito legal. E eu quando faço carreteiro, por exemplo, eu gosto de usar arroz normal, branco. Não gosto de usar o arroz de risoto. Toca Então, aqui pra ficar é. mais perto. Então esse aqui, cara, pra mim foi uma descoberta bacana, assim, esse risoto. E aí, bonito. Ele é mais rápido de fazer, né? Que pra cozinhar é mais rápido do que o arroz. É que é menorzinho, né? É. Deixa eu perguntar uma coisa pra ti. Essa virou uma frase, vai virar uma frase do programa, né? Deixa eu perguntar uma coisa pra ti. Já falei umas 3 ou 4 vezes. Gestão de tempo. Qual é a técnica que tu acha, assim, infalível pra gestão de tempo? Me ensina. Não tem. Não tem. Olha, para ser sincero, eu tenho esse desafio de organizar melhor isso. Ainda acho que eu sou alguém que não faz a melhor gestão do tempo, mas eu acho que muita gente tem essa sensação, mesmo que tenha uma boa gestão do tempo. O que eu tento fazer hoje, até para que eu possa dormir, é final do dia, organizar todo o dia seguinte e já tentar anotar onde pode dar errado. Ah, eu estou prevendo que eu vou gravar um cliente que vai durar 1 hora, mas eles gostam de conversar, então eu vou deixar 1h30, porque também eu preciso ter esse tempo. Deixar uma gordurinha. Deixar uma gordurinha. E aí, como eu tenho um trabalho que boa parte do meu trabalho às vezes eu consigo fazer no carro, então tem umas gravações e tal, eu posso fazer umas edições do carro, aí esses intervalinhos eu vou usando. Entendi. Então eu tento antecipar minha agenda, tento deixar o máximo possível de coisas fixas. Toda terça de manhã faço isso, toda quinta de manhã faço isso, para poder ter menos decisões para tomar. E adotei uma inteligência artificial, que eu mando no WhatsApp ali as minhas demandas, tanto meus gastos como minha agenda, eu vou dizendo ali, gastei tanto É pago no ou é jantar. free? É pago, 29 pila por mês. Mas Qual sabe é? o quê? Meu assessor. Meu Isso é assessor. propaganda. Vocês podiam patrocinar, né? É, pois é. Aí, Meu o pessoal assessor. do meu assessor, É. Bem Minuto bacana, Líder, cara. patrocinar aqui, ó. Bora. E aí fui impactado pela mídia, né? Aquele anúncio me perseguiu, eu pensei, vou testar. Esses anúncios são danados, É. né, cara? Cara, e funciona muito bem pra mim. A água tá Deixei pronta. Deixei Quer ela? fixada. Vou primeiro misturar um pouquinho a carne. Ok. Deixei a conversa fixa no WhatsApp, né? Então, ali eu vou colocando. Só que tem que lembrar de revisar. É bom porque na agenda às vezes eu esquecia de olhar. E ali eu acabo, como chega a mensagem, eu programei para alguns horários que eu sei que eu vou ver. Agora, eu posso me meter nessa tua receita? Claro, Tu botou sal. não. Esqueci de sal. Ô, galera, eu quero comer com um negocinho temperado, cara. Tem um salzinho Como é que ali. pode, né? A gente vai falando, não é acostumado a falar cozinhando, né? É, valeu, Aí verdade. se perde, Esquece só o básico. Aham.
Mas vai dar certo, viu? Vou botar um salzinho agora. Dá. Me dá esse aqui do Himalaia. Esse do Himalaia? Vou testar esse aqui. Eu não sei se veio exatamente do Himalaia, cara, mas ele é... Eu vendo Tá isso aqui, escrito ó. assim no pacote. Eu vendo na minha empresa esse sal aqui. Sabe o que é curioso? Tem prazo de validade. Tá lá há milhares de anos lá o sal, aí quando vem no pacotinho tem que ter prazo de validade. Tem prazo. Cara, quer dizer, a legislação brasileira é meio defasada para algumas coisas. Sabe quanto coloca de sal? O suficiente. Sal a gosto. Depende da pressão da pessoa, se é alta, se é baixa. Exato. Mas assim, ó, eu quando convido alguém para comer, eu espero que seja saudável, porque eu não me preocupo com, não me preocupo com o resto. Eu coloquei bastante manteiga. O danado é que o gostoso é aquilo que dizem que não faz bem, né? Isso é uma sacanagem, né? Putz. Tudo que é bom terrível. engorda ou faz mal. Aqui eu vou deixar... Tá bonito isso aí, hein, cara? Vamos esquentar. A aguinha já tá saindo ali? A aguinha? A aguinha tá pronta. Essa aqui a gente pode se livrar dela, Rodrigo. Tá quente ainda. Deixa eu tomar meu vinho e pegar ela. Pegou? Vou botar aqui. Quanto de água tu quer botar aqui? Até cobrir. Vamos lavar a colher. Isso. E aí, como o risole é... Tá bom. Tá bom? O ponto certinho, eu não tenho uma familiaridade como eu faço com o arroz, a gente vai testando depois se já Perfeito. cozinhou. Vou deixando a aguinha quentinha, qualquer coisa a gente joga mais. Aqui tá no fogo baixo. É isso aí? Esperar. E torcer pra dar certo. No Ser final, líder não é fácil, né, Edmilson? não é Principalmente fácil. ser líder de si mesmo. É mais difícil, né? Nós somos o nosso funcionário mais desafiador, né? Verdade. A autoliderança, ela é muito desafiadora. Só que quando essa etapa ela tá um pouquinho mais elaborada, que você está conseguindo, aí você se credencia a ser de fato um líder muito melhor. Porque eu vejo quando dou treinamentos em empresas, às vezes o grande desafio é esse. O cara não sabe liderar a si mesmo e propõe para a equipe demandas e exigências que ele não serve como exemplo, que ele não cumpre, que ele não é inspiração. Aí complica demais. Verdade. E a gente vê muito, né? E tem um livro chamado Pipeline da Liderança. Eu gosto muito desse livro, eu gosto de reler de vez em quando. Ele fala isso. O primeiro desafio é a autoliderança. Depois é liderar pessoas. Depois vai aumentando processos e aí você vai subindo esse degrau. Só que qual é a grande diferença? Se você, quando lidera pessoas, tem o desafio, a obrigação de colocar pessoas na agenda, né? Eu tenho uma liderança, eu tenho que ter tempo para essas pessoas. Qual é o desafio da autoliderança? É colocar na agenda a única pessoa que você está liderando, que é você mesmo. É isso que eu falei no começo, e a gente não faz isso. A gente não para, a gente fica no automático. Às vezes você acha que não é necessário, né? Daí vem o ego. Exatamente. E aí o processo não aprimora, porque você... Cara, é simples, se você não para respirar e observar você mesmo, o que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está sentindo, tem uma comunicação interna bacana. O processo de decisão sozinho, ele é mais complexo do que decidir com pessoas. Porque se você decide com outras pessoas, você vai colhendo opiniões, você tem mais experiência, provavelmente, se você é líder, vai clareando as opiniões, as percepções, vão te fazendo alguns alertas, a decisão se torna um pouquinho mais natural. É mais solitário, né? Agora, quando é sozinho, você pode não estar vendo algo que deveria ver. E aí só depois você percebe. Tem um processo muito bacana que eu aprendi com o líder desses tempos aí, que ele vai pontuando, que tem a ver com aquilo que a gente fala e a sensação. Tá, eu deveria fazer isso? Por quê? Aí, qual é a minha relação emocional com isso? Será que eu estou com medo de tomar essa decisão? Ou eu estou muito entusiasmado e estou me precipitando para um sim que não deveria? Então, vigiar o seu estado emocional antes de uma decisão sozinho é mais complicado. Se você está com outras pessoas, alguém pode dizer, cara, tu está empolgado com isso, mas olha, pensou em tal coisa? Alguém vai te ajudar. Sozinho eu acho mais desafiador. Mas ao mesmo tempo, quando a gente consegue fazer um bom processo, nossa, é muito rico, né? Vem o resultado, ele é um prêmio, né? É um prêmio gostoso. E tu acha que quanto tempo é necessário, pelo menos um mínimo, assim, para um líder se capacitar? Assim, quanto tempo eu tenho que dedicar por dia para ter essa capacidade de autocrítica, de elevação de conhecimento, de elevação de consciência? O que é o mínimo que tu acha necessário? Eu vou falar da minha experiência, varia de pessoas para pessoas. Eu gosto de dedicar pelo menos 2 horas a aprender, a ler, a
ver um curso. Às vezes não dá 2 horas, mas para mim é um número bom. Uns 10 minutinhos em silêncio, vou colocar nesse pacote, né? Se você dedica 2 horas para isso, nessas 2 horas você tira um tempo para ficar em silêncio, de manhã e outro à noite. Quanto? Tem estudos que falam que 12 minutos já faz muita diferença, mas cara, começa com 5. Se a pessoa é muito ansiosa, eu não consigo parar porque parece que eu estou sendo improdutivo, deixando de fazer algo, parece que esse momento que eu vou tirar para mim está me atrapalhando a agenda. Não é verdade, mas o que você faz para gerenciar essa ansiedade? Coloca um timer, você sabe que não vai se perder. O mundo não vai acabar se em 10 minutos você ficar com você mesmo. Coloca um timerzinho, você sabe que vai tocar, com o tempo você se acostuma com isso. Deu 10 minutos. Até porque você corre o risco de pegar no sono, quando o cara não está acostumado, está cansado. Eu faço isso, eu paro no carro para resetar, né? Sair de um momento de manhã de gravações, agora de tarde eu vou preparar um treinamento. É outro Edmilson, eu tenho que trocar o chip. Eu paro para dar um tempo para minha cabeça mudar. Esse tempinho, se eu tô muito cansado, velho, várias vezes já dá aquela mesmo cochilada. que no começo seja improdutivo, estranho, Exato. inquietante, Tem que virar hábito. persistir, né? Então usa um timerzinho. Outra coisa fundamental, é cuidar da espiritualidade. Cada um do seu jeito, com suas crenças, suas religiões, mas ter tempo para isso. Dá um suporte, dá um acolhimento, faz a gente perceber que a gente faz parte de um todo, isso nos conecta com as pessoas em outro nível, faz a gente perceber o que há por trás de comportamentos, que tem a ver também com a filosofia da comunicação não violenta. Quando alguém tem uma interação com você que você não gosta, se você olhar só para a interação em si, você vai ser reativo. Agora, se você tiver esse olhar maior de compreender o que há por trás, você tem uma possibilidade de ter uma construção mais saudável e ter essas crises como oportunidade, não só como desgaste, não só como algo perigoso. E tudo isso, se você tiver com dedicação à sua espiritualidade, é um processo que fica mais natural. Uhum. Né? Não fica forçado, não é só porque você sabe que é bom, é porque você já sente que é bom. Né? Então, cuidar da espiritualidade. E outro, para mim, ponto fundamental que eu precisei corrigir na minha agenda, foi uma grande meta na virada de ano, é voltar a ter mais cuidado com o corpo, voltar a treinar, voltar a ter tempo para mim na academia. Porque ali também é um detox mental, é uma higiene. Cara, e a gente... Danado. Você passou de 30 anos já, que eu sei, né? Você tem mais de 30, então a gente precisa mesmo. Eu não lembro se eu tenho mais de 30, mas é por aí. E aí eu vejo assim, ó, figura tipo o Rogério. Rogério que tem um ano a mais fit, que eu. Né, mas cara? O cara é fit, trabalha pra caramba, mas não deixa de priorizar a si mesmo. E eu falando sério, é um exemplo, né? Sempre na vibe boa, sorridente, agradável e tal. Verdade. Você parece um cara que não tem problema na vida. Mas não, é porque ele lida com as coisas e gente assim me inspira, tá? Que, pô, se o cara tá no shape, por exemplo, já mostra muita coisa, melhora tudo, porque só por isso você já passa uma imagem de alguém que se cuida, e aí você já associa isso à entrega da pessoa. Por mais que tenha volume muscular, traz leveza. Exato. A pessoa, né, parece que tá harmoniosa. Eu agora tô no processo aí, perdi uns 9 quilos já deu. Cara, eu já me sinto outra pessoa. E parece que você gera mais confiança, porque se você se cuida, as pessoas têm no inconsciente a sensação de que tu vai cuidar do que elas estão pedindo. A tua entrega vai ser melhor. Então melhora a tua relação de confiança. Você está melhor com você mesmo, você se relaciona melhor com as pessoas. E assim vai. A gente tem que ter esse cuidado. Então a agenda, para mim, é essa. A gente tem muita tarefa. Se a gente entender que priorizar a si mesmo vai potencializar a nossa execução das tarefas, tudo muda. Verdade, verdade. Qual é o maior desafio do bastidor? Falando agora de bastidor profissional da TV para consultoria. Porque lá tu tinha um suporte para o teu preparo, né? Provavelmente alguém te ajudava, enfim. Apesar que o jornalismo ele é solitário. Assim, eu acredito, uma lição que eu trago da TV para minha vida. Nada que tem... Isso eu acredito de verdade. Tudo que tem muito valor, você não constrói sozinho. Você constrói de forma coletiva. Uma grande reportagem não acontece só pelo meu talento. Eu preciso de um cinegrafista bacana, alguém que depois me ajude a olhar, porque eu estou imerso num conteúdo ali que eu me informei e tal. Aí eu perco a visão de algumas coisas que eu posso não deixar tão claras, então alguém vendo pode me ajudar. Vou dar um exemplo simples para você entender. Quando eu fazia às vezes uma reportagem de futebol para o Jornal da Noite, que fica entre 2 novelas, muita gente que assistia aquela reportagem não acompanha futebol. Então, como é que eu faço para ser claro para essas pessoas? Uma coisa é fazer para o Globo Esporte, para o Esporte Espetacular. Outra coisa é para o Jornal das Novelas, ali entre as novelas. Aí eu chamava uma colega e dizia,
Margarida, vou dar um exemplo que eu fazia isso muito com ela. Dá uma olhadinha nesse texto aqui. Ah, Edmilson, eu não entendo nada de futebol. Por isso mesmo. Porque se você entender isso aqui, as pessoas entendem. Então, compartilhar algumas decisões eu acho muito importante. Só que a gente tem que cuidar para não ouvir qualquer pessoa. Tem que selecionar muito bem, né? Quem torce por nós, quem tem a agregar, quem já tem resultado naquilo que a gente almeja, que pode, de fato, apontar um caminho. E ainda fazer um filtro que é da minha personalidade, da minha autenticidade. De repente, o que funciona muito bem para um cara que eu admiro, não vai funcionar para mim, porque eu funciono de outro jeito. Então o desafio de tomada de decisão para mim é esse. E de novo, falando de espiritualidade, na dúvida, quando a coisa aperta, bota o joelhinho no chão. Verdade. É a humildade, né? Tenta entender. A humildade. Dentro desse caminho de treinamento, consultoria, a gente vê que existe muita solidão, né? Na verdade, o líder como um todo, ele é muito solitário, porque à medida que tu vai evoluindo profissionalmente, em conhecimento, parece que naturalmente vai havendo uma peneira e as pessoas vão se afastando e tu vai criando um certo isolamento, por mais que não queira. Como é para ti lidar com esse isolamento, não só de fazer um serviço de consultoria, que ele é muito individual, mas de também perceber que o teu momento de evolução está chegando e que algumas pessoas estão ficando para trás e estão se afastando sozinhas? Com o nosso trajeto, com a nossa caminhada, vou manchar a toalha dele, a gente naturalmente se afasta de algumas pessoas que a gente gosta. Gosta, mas não compartilha mais os mesmos assuntos. Então, e eu vou misturar aqui, você está falando que é solitário no sentido profissional, de tomar a decisão, mas na vida é assim. Na vida é assim. Eu lembro que eu tinha alguns papos com colegas de trabalho na época de TV que hoje não são mais adequados para mim com os meus colegas, meus amigos de hoje, como você. A gente fala de coisas maiores, a gente brinca, faz piada de quinta série, mas a gente está numa visão de mundo já diferente que nos permite mesclar entre um momento de absoluta leveza, aquela coisa de homem bobo que a gente é, mas ao mesmo tempo de homem que tem desafios, que tem compromisso, que já se conhece um pouco melhor, que quer ser exemplo para os filhos, que quer ser um bom marido para a esposa, que quer ser um amigo que possa contribuir para os outros amigos. Então, isso para mim é o que tem mais valor. Quando a gente fala em solidão, eu não tenho sentido muito isso, sabe? Como na posição de líder, ok. Né? Eu hoje, no meu caso, eu estou com uma empresa rodando que tem uma colaboradora, que é a Daiane, que ela é genial. Então eu fico sossegado, ela me faz enxergar o que eu não estou enxergando, ela tem o foco naquela empresa. Na minha área de treinamentos, eu estou numa fase de projetos novos, fazer um novo projeto online, pensando no canal no YouTube, aí eu fico confuso. E aí eu não sei a quem recorrer. Tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer, muita decisão para tomar, muitas possibilidades, não sei qual é o caminho. Eu estou nessa fase. O que vai facilitando? O que eu estou fazendo agora é filtrar, é diminuir o número de pessoas que eu estou ouvindo ou acompanhando na internet que falam sobre isso, para eu escolher, quem mais estou me sentindo conectado. Esse cara aqui fala desse assunto, eu vou focar nele e vou esquecer o resto. Porque o excesso de informações nos confunde. A gente consome mais informações num dia do que os nossos avós consumiam a vida inteira. Essa decisão de limpar, de filtrar, ela é desafiadora porque parece que eu estou perdendo alguma coisa. Mas ela é necessária. Porque a gente vive num mundo hoje que assim, eu estou sempre por fora de algo. Comentei contigo hoje brincando, lembra do argentino que esqueceu a sogra no posto? Você não sabia disso. Na minha cabeça todo mundo sabia, né? E a gente está sempre nessa. Agora tem no momento que está gravando aqui, tá rolando o Big Brother. Não tem nem ideia de quem tá lá. Alguém veio comentar comigo, viu que o fulano teve uma convulsão, não sei de nada. Só que antigamente eu me sentia culpado de estar por fora de algumas coisas. Hoje eu sinto, não, isso é uma escolha. Eu estou por fora de algumas coisas porque eu preciso estar por fora de algumas coisas para abrir espaço para o que interessa. Essa decisão é a mais difícil. Entender aquilo que a gente tem que limpar para poder dar clareza para o que a gente precisa, que é útil para a gente. Na verdade, todo ganho tem uma perda, né? Exatamente. São escolhas, né? Não podemos esquecer disso aqui. Colher, meu amigo. Vamos pegar uma colher e jogar, incorporar. Colher, bora. Qual foi a lição mais dura que tu teve na carreira, Edmilson? Essa carreira solo, principalmente. Confiança é bom, mas em excesso atrapalha. Eu percebi uma época que eu estava excessivamente confiante com algumas coisas e a minha entrega não era mais
como deveria ser, de acordo com o profissional que eu era. Isso na TV. Eu lembro, cara, que... Tocar no lugar contigo aqui. Cadê aquela de silicone que tu botou fora? Eu tirei aqui. Eu separei. Valeu. Eu lembro que... Um exemplo, eu gosto de exemplos que facilitam as percepções. Aqui, na época de TV, eu tinha o desafio de ter pautas para Globo, né? Pautas nacionais. E o nosso futebol não é o futebol que mais rende pautas nacionais. Aí, sempre fiz outros esportes também, né? Iatismo, cara, de tudo. O vôlei, né? Tínhamos a época boa da CIMED, tinha o Guga. Eu peguei a época do Guga, cobri o Guga em Paris. O Guga é fantástico, né? É fantástico, um ser humano incrível e o ídolo que ele é. Quero trazer ele aqui. Guga, te quero aqui, cara. Cara, ele é um queridão, velho. Vem conversar comigo. Vem fazer uma comida aqui pra nós. Então, cara, aí teve uma época que eu tava um pouco desanimado e eu lembro de um dia que tinha uma cobertura de rugby feminino, a base da seleção brasileira, um jogo ali em Canasvieiras, se não me engano. E aquele dia eu tava assim, putz, não tá afim. E o cinegrafista que tava comigo era o Djalma, um amigão meu que faleceu naquele voo da Chapecoense. Djalma, empolgadaço, colocou uma GoPro numa bola e começou a fazer umas coisas diferentes lá, me mostrava, cara, viu isso, viu aquilo. De repente caiu a ficha, eu pensei, peraí, eu tenho que subir meu nível de conexão e entusiasmo com essas pessoas, porque ele tá a mil fazendo o trabalho em alta e eu tô aqui. Por quê? Porque eu sabia que depois que eu olhasse as imagens, eu ia dar conta de fazer uma bela reportagem. Mas eu poderia fazer melhor ainda se na hora eu tivesse melhor conectado com o mesmo nível de inspiração, de entusiasmo dele. E aí isso me acendeu um alerta. Eu pensei, a chama da paixão pelo que eu faço está se apagando. Então essa é uma lição. E aí com isso, eu sustentava o meu trabalho na confiança, porque a percepção que as pessoas tinham do meu trabalho era muito boa já, né, na época. Então eu sabia que o que eu entreguei não era tudo que eu podia entregar, mas os elogios vinham. E aí é um grande problema, porque você trabalha para construir uma imagem. Você não pode ficar refém dessa imagem, porque o seu compromisso maior é com você. Não é só com que a imagem tem, com que as pessoas veem de você. Entender isso, para mim, foi um alerta, um sinal de maturidade, perceber quem tem que estar feliz com o que eu faço primeiro sou eu. Porque não faz sentido as pessoas estarem respaldando e eu sabendo que eu estou aquém do que eu deveria, que eu não estou feliz como eu deveria. E esse, para mim, é um grande ensinamento da minha experiência de TV. Eu não vou colocar tudo porque a gente fez um pouquinho menor. Tá quente, também não vou beber. Então, vai tudo. Agora poder aumentar o fogo. Esse é o segredo, então? A cerveja traz um gostinho. Eu pensei em botar até uma IPA hoje, para dar um gosto mais forte, mas eu não vou arriscar. Como é a primeira, vamos arriscar. E também não vamos fazer propaganda, né? Não vou dizer qual é a cerveja só porque a Heineken é puro malte, né? Ó, já tá patrocínio aqui, galera, hein? Estamos tentando, né? Como é que tu evita a sobrecarga quando pessoal e profissional dá conflito? Cara, isso é uma coisa que eu preciso aprender. O corpo dá sinais, né? Esse é outro grande benefício de você ter um tempinho para você mesmo. Você vai sentindo que, cara, o cansaço tá demais, o corpo tá pedindo pausa. Se você não tiver atenção a isso, você vai ficar doente para poder parar, porque é um jeito, um recurso que o teu sistema tem para te fazer parar, para te recuperar. Eu começo a perceber, às vezes eu tô em casa, na cama, trabalhando, até meia-noite, 1h. E aí eu tento entender o que eu estou fazendo na minha agenda que está fazendo essa sobrecarga. A pergunta foi sobre como eu lido com isso. Eu não consigo evitar, cara, ainda. Quando acontece, eu começo a perceber os sinais e eu tento recuar. Eu queria muito ter esse equilíbrio. É difícil, né? É muito difícil. Evitar que a sobrecarga acontecesse, mas ainda não cheguei nesse nível. Até porque a gente não consegue separar o humano, né? Desmontar o ser humano e, tô entrando no profissional, tô entrando no pessoal. Fica tudo uma mescla. Tem uma história, né? Cada pessoa tem uma história, né, Edmilson? E a gente acaba carregando essa história para qualquer lugar. Nós somos seres humanos integrais. Essa ilusão de que eu tenho um cuidado com a minha vida profissional e outro com a minha vida pessoal não existe. E, aliás, o desafio do líder é perceber isso, né, na sua equipe. Que ninguém ali, quando você tem na sua equipe uma mulher que é mãe, na hora que ela está na sua empresa, ela é só profissional? Não, ela ainda é mãe. A cabecinha dela está lá, se a filha está doente, se tem alguma questão.
Então, se o líder não abrir espaço para que a sua equipe possa mostrar sua vulnerabilidade, se ele não mostrar que ele tem cuidado com isso, que ele se preocupa com isso, ele vai perder muito dos seus funcionários. Ele perde a oportunidade de criar aliança, de criar confiança. Vou dar um exemplo que eu tento fazer sempre. Eu tenho na minha empresa de saúde integral lá, que é a Prevemir, tem uma funcionária, como eu te disse. Aí eu vejo que a família dela veio do Paraná visitar. Cara, eu tento me organizar para uma sexta-feira e liberar ela. Chego lá, 11 da manhã, e falo, Dai, vai para casa almoçar com a família e não volta de tarde. Quando eu consigo, eu faço isso. Ela não pediu, mas ela sente o cuidado, sente a minha... né? Isso é muito bacana. Eu tento fazer, eu sei que é desafiador, às vezes, no meu caso, por exemplo, se ela sai, eu tenho que ficar lá. Eu não tenho uma equipe grande naquela empresa. Mas o valor que ela tem para mim faz com que esse tipo de cuidado vale a pena. Uma colherinha pra gente provar? Bora. Tô preocupado com o sal aqui. Qual o diferencial competitivo que tu acha que um líder precisa ter hoje no mercado de trabalho? Autenticidade. Um líder que é apropriado da própria história, que sabe se vulnerabilizar, deixar claro para a sua equipe o que ele acredita, os seus valores, como ele é, como pessoa, não só como líder. Esse cara gera confiança, esse cara tem uma marca pessoal. Para mim esse é o grande diferencial de qualquer um em qualquer área, especialmente um líder. Tem que dar certo, gurizada. Torce aí. Agora. Tantararam. Nem vou colocar mais sal. Não? Perfeito? Um pouquinho. Só para ter imagem. Só é? Pra ter o sal caindo? Olha aí, ó. Se tu pudesse escolher uma característica para definir o teu legado no mercado, umazinha. Qual o mercado? O mercado de trabalho. Como um todo? Como profissional que hoje tu representa. Leveza. Leveza. Por quê? Porque eu já passei por situações duras e consegui colocar um toque de leveza no processo de decisão, no processo de solução. E acho que isso é algo que eu desenvolvi cada vez mais, mas que sempre esteve comigo, de certa forma, a forma de ver a vida. E aí vem de berço, assim, sabe? Vem do exemplo que eu tive em casa. Cara, meu pai faleceu agora em dezembro de 2025. E ele era um cara que tinha isso. Vou te dar um exemplo, para poder entender como eu acredito nas coisas. Houve uma época que teve um processo de demissões do Banco do Brasil e ele tinha que conseguir demissões voluntárias. Próximo da equipe, ele conseguiu o que ele precisava sem ter que demitir ninguém. Ele foi premiado por isso, pôde escolher uma cidade para morar. E a leveza, para mim, ela é resultado da conexão com as pessoas. Porque fica mais leve quando a gente entende o porquê das coisas. Se eu entendo por que meu colaborador está num comportamento tão inapropriado. Eu tive casos na TV, quando começou a época de internet e portais, quando o G1 veio para cá, né, a gente incorporou essa atividade dentro da equipe. Tinha repórter meu que se recusava a fazer G1, como se fosse mais uma tarefa, não estou sendo pago para isso. Onde é que a leveza entra? Cara, por que esse cara pensa assim? Porque eu tenho dois caminhos aí. Ou confrontar e dizer, não, cara, tem que fazer, tá no contrato, não é... Ou tornar isso pesado. Ou entender, cara, o que há por trás disso. E aí quando eu fiz esse movimento, eu entendi exatamente o que acontecia e fiz ele ver o que ele não via. Mas para que eu entenda o que ele está vivendo, eu tenho que ir até ele, né? Eu tenho que entender, ouvir, para depois, beleza, entendi. Agora vou te mostrar o que eu estou vendo, que talvez faça sentido para ti. E fiz esse cara ver a oportunidade que ele tinha ali, de ser visto nacionalmente e tal. E veio com tudo. Se tornou o principal colaborador nosso como repórter de TV para o portal G1. Ele viu que ali tinha uma grande vitrine para ele. Mas pensa, se não existe uma leveza na relação, eu não consigo enxergar nada, não consigo construir nada. Para mim é leveza, é deixar as coisas mais leves, sem pressa, sem ser reativo. Eu sou um cara reativo por natureza, então se eu não cuido muito para ser leve, eu acabo sendo refém do impulso. Esse é o grande problema. E aí, você é um cara que também já estudou muito sobre inteligência emocional, a gente descobre que essas emoções, essa reatividade, tudo que pode causar um grande problema, no fim das contas tem uma utilidade. A questão é a gente saber reconhecer e lidar com isso, não ignorar, né? Verdade. Essa é a minha taça? Entender esse conflito, essa é a tua.
E qual o tempero hoje da marca Edmilson Ortiz? Para ela ter a relevância que ela tem e a força que ela tem. No trabalho de comunicação, liderança, oratória, eu acredito que é a mistura bem equilibrada de profundidade com praticidade. Eu gosto de ir a fundo, de fazer as pessoas sentirem. Você vê na confraria, as pessoas choram, mas elas também sabem o que fazer na prática. Por que eu cuido disso? Eu via muito nos processos terapêuticos lá que a minha irmã fazia, que muitas pessoas vão na profundidade, buscam a cura, mas depois, na vida real, não sabem muito bem como fazer, o que lidar. Eu entendi que a minha relação com a minha mãe precisa mudar, mas não sei como falar com ela. Uhum. E acrescentar esse senso prático, esse senso de vida real ao que é profundo, tentar trazer esse equilíbrio, pegar o profundo e trazer para a superfície, porque é onde a gente vive muitas vezes, isso para mim é um diferencial do que eu consigo executar hoje nos meus trabalhos. Esse é o teu tempero hoje? Acho que é meu tempero, essa misturinha aí. Perfeito. E sempre com uma pitadinha de humor, cara. Tu sabe que eu escapa, velho. Eu falo bobagem. É o que traz leveza também, né? Traz leveza também. Traz leveza. A simplicidade, ela traz leveza, né? Exato, ser simples. Olha só isso aqui, cara. Temperinho verde, queijinho ralado, a gosto do freguês. E eu acho, olha, pelo cheirinho, tá uma delícia. Mas antes, quero deixar essa pequena lembrança contigo. Olha, meu nome tudo aqui. Que massa. Para que você tenha uma recordação do nosso programa. Que legal aqui, ó. Edmilson Ortiz, que capricho. Gourmet, acessórios, menu do líder, muito legal. Muito bom que esse papo foi num ambiente tão bacana. Eu gosto demais desse lugar aqui. O Max é fantástico. Há muitos anos eu gosto demais do Gourmet Acessórios aqui do Max. Verdade. Não é só qualidade de produto, também tem atenção, tem carinho. Tudo aquilo que eu acredito, que é isso aí. Verdade. Bora provar? Pra ficar sem gravar. Bora provar. Não é que deu Ficou certo? bom, hein? Não é que deu certo? Interessante a textura, hein? É. Risônia é diferente. É diferente. Qual é a mensagem que a gente deixa hoje para os líderes? Assim, uma mensagem que mostre para eles, não um caminho profissional, de conhecimento técnico, mas de humano. Assim, uma mensagem que realmente transforme eles naquele líder que seja referência, naquele líder que as pessoas tenham prazer de seguir, sabe? Eu vejo que muito líder busca conhecimento técnico, se tornar mais capacitado naquilo que ele faz, no mercado dele. Muitos líderes esquecem do básico bem feito, que é esse olhar humano, que é entender de gente. Então, para mim, o grande desafio de um líder é ter uma grande atenção, uma parte da sua agenda dedicada a entender melhor de pessoas. E para isso, é necessário, fundamental e obrigatório o caminho de entender melhor sobre si mesmo antes. Como começar? Fazendo as pazes com o silêncio. A gente precisa entender que no silêncio habitam as nossas melhores respostas. E o que a gente precisa para ter as melhores respostas? A gente precisa fazer as melhores perguntas. Isso acontece quando a gente começa a se interessar de verdade. Quando a gente se interessa por si mesmo de verdade, a gente começa a ligar o alerta para qualquer situação. Você se sente mal ou bem em alguma situação, aprender a se questionar. Por que eu estou me sentindo bem com isso? Por que eu estou me sentindo mal com isso? Quando a gente cria o hábito de fazer essas perguntas, a gente busca o silêncio para encontrar as respostas. E esse silêncio, ele tem várias formas de acontecer. O silêncio consigo mesmo, o silêncio das suas orações, o silêncio dos seus momentos de gratidão, de listar de verdade, sabe, desde o mais básico, da saúde, saúde não é básico, né? Mas do básico, tô vivo, essas coisas que nos conectam e elevam a nossa vibração. Eu não gosto muito da vibe excessiva. Todo excesso é um problema. Quando é que há excesso nisso? Quando a pessoa se desconecta da realidade e acha que o mundo é cor-de-rosa. É a vibe do gratiluz. Aí, de novo, da mesma forma que confiança é bom, o excesso de confiança causa problemas. Ter um olhar positivo para as coisas, exercitar a gratidão é muito positivo. O excesso tira o senso de realidade. Então, achar esse ponto de equilíbrio. Ter momentos de silêncio, momentos de se harmonizar e, ao mesmo tempo, ter ação, ter a vida prática, ter energia para fazer as coisas, não tem erro. Perfeito, perfeito. Então, antes de ser líder,
tem que ser uma pessoa melhor. Exatamente. Você se desenvolve, o líder que existe em você se desenvolve junto. Isso aí. Meu amigo, muito obrigado. E sucesso. A todos nós. Que bate-papo incrível, esse canal é maravilhoso. Eu já vou deixar o convite de novo aí. Tem que se inscrever, compartilhar, fazer crescer. Porque esse cara merece, você merece, seus amigos merecem também. É isso aí, pessoal. Estamos aqui. Um grande Edmilson Ortiz deixou essa mensagem maravilhosa para vocês. Curta, compartilha, se inscreve, divulga. Fica com a gente. Até a próxima.